estamos iniciando hoje de manhã uma série de mensagens com o tema geral, as últimas palavras. E eu peço aos irmãos que, por favor, abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Até o dia 10 de abril, nós estaremos meditando nas últimas palavras de Jesus na cruz, nos preparando para uma das verdades mais significantes para o cristianismo, que é a ressurreição do Senhor Jesus. E hoje estaremos, primeiramente, meditando na primeira palavra que Jesus pronuncia na cruz, no momento ali da sua morte, pouco antes da sua morte. Capítulo 23 do Evangelho de Lucas, nós leremos os versos 33 até o verso 38. Contudo, eu estarei aqui me concentrando apenas no verso 34. Mas vamos ler toda essa passagem a partir do verso 33, Evangelho de Lucas, capítulo 23, que diz assim: Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, e te agradecemos, Senhor, porque por ela o Senhor edifica a nossa fé e nos prepara cada vez mais para vivermos um cristianismo verdadeiro nesses dias que são tão maus. Nós te agradecemos pelo teu zelo, pelo teu pastoreio e porque o Senhor tem cuidado assim de nós. Nós te pedimos que o Senhor nos dê a compreensão da tua palavra e que seja isto, Senhor, para a nossa edificação e para a glória do teu santo nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se vocês recebessem uma notícia médica de que você tem apenas alguns momentos de vida, quem sabe alguns dias, uma semana, o que você faria neste período? O que você diria? Com quem você gostaria de se encontrar? Certamente a experiência de quase todos é aquela de se encontrar com as pessoas consideradas mais importantes e falar somente aquilo que é essencial. Falar aquilo a respeito do qual nós gostaríamos de sermos lembrados como aqueles que viveram de uma maneira correta, íntegra, aqueles que têm a intenção de deixar um legado de ensino, um legado de valores, um bom testemunho a ser seguido. E foi exatamente isso que Jesus fez na cruz. Pouco antes da sua morte, ele fez 7 pronunciamentos, sendo o primeiro: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Texto que nós lemos no verso 34 do capítulo 23. Mais adiante, Jesus diz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Depois: mulher, eis aí teu filho. Estes 3 pronunciamentos foram feitos entre as 9 horas da manhã até as 12 horas daquela sexta-feira, quando Jesus estava pendurado no madeiro. Mais adiante, depois do meio-dia até as 15 horas, Jesus fez os últimos pronunciamentos. Deus meu, por que me desamparaste? Estava próximo de ser morto. Depois ele disse: tenho sede. E ali já no final ele disse: está consumado. E por fim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Essas palavras transmitem as ricas doutrinas do cristianismo, talvez as mais importantes doutrinas do cristianismo quanto ao sacrifício de Jesus.
o perdão intercedido por Cristo, a vida eterna prometida por Cristo, o consolo de Cristo aos desconsolados, a expiação de Cristo, a humanidade de Cristo, a salvação consumada pela morte de Cristo e a absoluta confiança de Cristo ao Pai. Esses 7 pronunciamentos transmitem essas verdades que ao longo dos séculos têm ainda confortado pessoas, transformado pessoas, renovado as forças das pessoas e as conduzindo no meio das trevas para o reino celestial. Se nós observarmos bem o que está em volta dessa passagem que nós acabamos de ler, vamos perceber que no momento de Jesus crucificado, as pessoas estavam ali, demonstrando o seu pecado contra o Filho de Deus. Olha o que diz o verso 18 do capítulo 23. Eles escolheram Barrabás ao invés de Jesus. Eles preferiram um criminoso ao invés de um homem justo. No verso 21, nós lemos que aquelas multidões estavam clamando pela sua morte, pedindo para que ele fosse morto, independente de tudo o que Jesus já estava vivendo, eles estavam clamando para que Jesus fosse sacrificado. Verso 23 mostra como eles estavam determinados quanto a este apelo para que Jesus fosse de fato sacrificado. Mas eles estavam com grandes gritos pedindo que fosse crucificado. E o seu clamor prevaleceu. Versos 25 ao verso 26, aquelas multidões, elas tendo prevalecido no seu clamor, meio que acompanharam Jesus na chamada Via Crucis, rumo ao Gólgota, rumo ao caminho da crucificação. Verso 35, dentro do texto que nós lemos, percebemos que eles zombaram dele na crucificação. Diz que as autoridades zombavam. Verso 36, os soldados escarneciam. E ainda diz no verso 38 que eles, verso 36, que eles ainda apresentaram vinagre para tornar aquele momento para Jesus ainda mais dramático. Tudo o que Jesus fez foi a favor do bem da humanidade. O homem no princípio pecou contra Deus, se afastou da comunhão do Senhor pela desobediência, tendo dado crédito à mentira e não à verdade de Deus. Jesus veio ao mundo porque o homem não poderia ir até Deus. O homem recebeu a justa condenação eterna por causa dos seus pecados, de maneira que em Adão todos nós nos tornamos culpados pelos nossos pecados. No entanto, Jesus veio ao mundo para nos justificar, oferecendo-nos perdão, e ele fez isto antes, fazendo muitos benefícios, trazendo muitos benefícios às multidões. Ele deu vista aos cegos, fez coxos andarem, surdos ouvirem, leprosos foram purificados, mortos foram ressuscitados e deu entendimento do evangelho aos pobres, aos simples. No entanto, o rejeitaram, exigiram a sua morte com requintes de crueldade e de humilhação, conforme lemos aqui. O que torna isso ainda mais trágico é o fato de que Jesus era o Messias. Eles oraram pelo Messias, esperaram por ele durante milênios, e quando ele chegou, ele foi desprezado e tratado como o mais rejeitado entre os homens, conforme a profecia que nós lemos em Isaías 53, verso 3, e o testemunho do apóstolo João no seu Evangelho, capítulo 1, verso 11, que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. O Messias veio, mas foi assim que ele foi tratado. Eu quero destacar aqui, meus irmãos, dois grandes argumentos com base no texto que nós lemos, o texto do verso 34. Neste momento em que Jesus é tratado desta maneira, de forma tão cruel e sendo humilhado pelos homens por causa do seu pecado, ele orou para que Deus perdoasse aqueles que estavam o crucificando. Porque o propósito de sua vinda foi trazer a provisão do perdão aos pecadores. E mesmo neste contexto, ele não abriu mão da sua missão. Ele orou a favor daqueles que o estavam maltratando. Primeiro ponto que nós podemos notar aqui é no início, quando o texto diz: contudo Jesus dizia.
Isso indica que Jesus estava orando insistentemente. Não foi uma oração única, aleatória. Não, Jesus da cruz estava constantemente orando ao Pai, pedindo para que eles fossem perdoados. Embora tenha sido tão horrivelmente maltratado, orou por seus inimigos, por seus assassinos, por seus crucificadores. Ao invés de pensar em si, rogar por alívio dos sofrimentos físicos e humilhação, o que Jesus preferiu fazer naquele momento foi usar os seus últimos suspiros, orando primeiramente a favor dos outros, orando a favor daqueles que o estavam crucificando. Sem dúvida, a maioria de nós, naquele momento, não oraria pedindo a Deus perdão, pedindo a Deus misericórdia por aqueles que estariam nos fazendo mal. Certamente estaríamos orando, pedindo a Deus para que se vingasse dos seus inimigos, que seus inimigos sofressem as mais dramáticas consequências dos seus próprios atos. Mas o que Jesus fez ali não foi pedir por vingança. Ele foi orar por perdão. E certamente isto inspirou o primeiro mártir do cristianismo, Estevão, que quando apedrejado por seus inimigos, conforme lemos em Atos capítulo 7, verso 60, ele disse: Senhor, não lhes imputes este pecado. E com essas palavras adormeceu. Sendo apedrejado, Estevão pediu perdão por aqueles que o estavam assassinando. E neste momento em que Jesus ora de maneira insistente, Lucas destaca qual era a prioridade da oração de Jesus. Na sequência ainda do verso 34, nós lemos as palavras de Jesus: Pai, perdoa-lhes. Esta foi a prioridade, o núcleo da oração insistente de Jesus naquela cruz. Cristo desejou que Deus perdoasse aqueles que o estavam crucificando, sabendo que a maior necessidade da humanidade não era de bens materiais, não era de conforto, não era de soluções terrenas. Apenas a maior necessidade da humanidade, a maior necessidade que eu tenho e que você tem, é a necessidade de perdão. Por isso Jesus usou aqueles últimos suspiros para suplicar prioritariamente pelo perdão dos pecados da humanidade. Por causa dos pecados e das graves consequências que todos nós passamos a viver diante do Senhor. E se há algo que todos nós necessitamos, é das misericórdias do Senhor. Basicamente, o perdão significa cancelar uma dívida. Está apagado, não há mais nenhuma condenação. Apesar dos graves crimes que cometemos com os nossos pecados contra o Filho de Deus, o pedido de Jesus para que fôssemos perdoados baseava-se no fato de Deus cancelar a dívida que nós tínhamos diante dele. Dívida essa que nenhum de nós poderia pagar. Ao pedir ao Pai por perdão a favor dos pecadores, Jesus estava pedindo pela justificação gratuita deles, sem qualquer exigência daqueles que haviam cometido o pecado. Simplesmente, amorosamente, graciosamente, o pedido de Jesus é para que o Pai oferecesse perdão. Sem serem perdoados, jamais receberiam a promessa de viverem na presença de Deus e seriam mantidos sob eterno estado de sofrimento no inferno. Por isso Jesus roga ao Pai para que eles sejam perdoados. Segundo a argumentação que nós temos nessa passagem, meus irmãos, e última, está na parte final do texto, quando Lucas descreve a razão porque Jesus está orando ao Pai pedindo perdão. Diz o texto: porque não sabem o que fazem. Os homens sabiam o que estavam fazendo. Os homens sim sabiam o que eles estavam fazendo. Eles estavam crucificando um homem que o próprio Pilatos não encontrou motivo para a crucificação. E eles deliberadamente preferiram a libertação de um criminoso, Barrabás, de um pecador, Barrabás, e que Jesus sofresse a duras penas a crucificação naquele madeiro. Eles estavam sabendo o que eles estavam fazendo, mas eles não sabiam quem estavam crucificando, nem a gravidade dos seus atos contra o verdadeiro Filho de Deus.
Paulo dá este mesmo testemunho em 1 Coríntios capítulo 2, verso 8. Ele diz: sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Jamais teriam crucificado o Senhor da glória. O pecado não apenas corrompeu o relacionamento dos homens com Deus, também tirou deles a capacidade de discernir a gravidade dos seus atos pecaminosos. Nós costumamos dizer que o pecado cega, e é verdade. O pecado tira de nós esse discernimento da gravidade dos nossos atos, e é por isso que vamos insistentemente por caminhos que são caminhos pecaminosos. E se Deus graciosamente não nos libertar, se Ele graciosamente não nos tirar deste caminho, nós vamos persistentemente por caminhos que não são os caminhos do Senhor. Nosso coração vai se endurecendo, vamos perdendo a sensibilidade da palavra de Deus, vamos perdendo o temor do Senhor. E eles estavam tão cegos, com seus corações tão endurecidos, que eles estavam cometendo crime contra o Filho de Deus. É isso que o pecado faz. O pecado tira a nossa capacidade de discernir a gravidade dos nossos atos pecaminosos. Por essa razão crucificaram Jesus. Evidentemente os atos dessa ignorância não os inocentaram. Por isso Jesus intercedeu por perdão a favor deles. Eles não sabiam o que estavam fazendo, diz o texto, mas isso não os inocentou. Por isso Jesus suplicou a favor de perdão. E a primeira evidência da resposta a esta oração foi no dia de Pentecostes, quando quase 3.000 pessoas ouviram sobre Cristo e sobre a participação delas na crucificação do Senhor Jesus. Quando lemos o sermão de Pedro naquela ocasião, especialmente o verso 17, percebemos que Pedro menciona exatamente aquilo que eles fizeram por ignorância. Diz o texto, palavras do apóstolo Pedro: e agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também vossas autoridades. Pedro denuncia aquelas multidões de terem crucificado o Filho de Deus. E ele mesmo diz que eles fizeram isso por ignorância. Então, compungidos, com seus corações abalados diante da denúncia do seu pecado, eles apelaram: e agora, o que nós temos que fazer? A resposta de Pedro foi a seguinte: arrependei-vos, pois e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Esta foi a resposta de Pedro àquelas multidões: vocês precisam se arrepender daquilo que vocês fizeram. Apesar da ignorância, eles eram culpados pelos seus atos. Então, arrependidas, foram batizadas. Portanto, a conversão daquelas milhares de pessoas não foi resultado da eloquência de Pedro, mas da oração que Jesus fez naquela cruz: Pai, perdoa-lhes. Cancele os seus pecados, Senhor. E essa é a primeira evidência de uma resposta que foi atendida. Eu quero concluir trazendo duas reflexões para nós em face do texto que nós lemos. Primeiramente, lemos no livro de Romanos, nas palavras do apóstolo Paulo, capítulo 5, verso 8: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Foi o que aconteceu na cruz. Jesus morreu por nós quando ainda éramos pecadores. A graça de Deus brilhou nas trevas dos nossos pecados. Observamos em tudo isso a prova do grande amor de Deus através do seu Filho naquela cruz. Por aqueles que confiam nele, a sua salvação. É assim que Deus prova o seu amor a todos nós. Na cruz, ficamos impressionados com o fato de que o primeiro dos 7 pronunciamentos de Cristo na cruz ter sido uma oração a favor daqueles que estavam crucificando Jesus. E a oração foi a favor de perdão. Foi a favor de perdão. Era isso que certamente estava enchendo o coração do nosso Salvador. Ao beber o cálice da ira de Deus sobre nós, Jesus estava cheio de amor pelos seus inimigos, pedindo pela justificação dos seus pecados. Em último lugar, sua morte, portanto, deve ser sempre o evento mais conhecido em nossos dias.
este testemunho deve repercutir, ecoar em todo o mundo. O pecado rompeu o nosso relacionamento com Deus, nos alienou da única fonte de vida, nos entregando à morte eterna, e sepultou a nossa dignidade, satisfação plena e a nossa paz. É isto que o pecado tira de nós, a nossa alegria, a nossa satisfação, a nossa paz. O pecado deforma a nossa dignidade, corrompe os nossos valores, nos escraviza por desejos que ofendem a Deus, não apenas quando são atendidos, mas quando são concebidos na nossa mente e nos nossos corações. O pecado trouxe sobre nós condenação e as mais variadas aflições, sejam emocionais, sejam físicas, como princípio dos mais terríveis sofrimentos que podemos imaginar. O que está por vir na vinda do Senhor Jesus é um sofrimento difícil de ser concebido pela nossa mente. E esses sofrimentos que vivemos na vida terrena são apenas indícios preliminares, sinais de um sofrimento muito mais intenso, muito mais grave, muito mais difícil de ser suportado do que a gente pode imaginar. E quando Jesus vier, Ele trará a sua punição eterna sobre os seus inimigos. E este é o tempo que o Senhor nos dá para invocarmos o seu nome e termos os nossos pecados perdoados. Foi para este fim que Jesus veio ao mundo. Foi para este fim que Jesus intercedeu por nós pecadores. O justo pelos injustos. O inocente Filho de Deus assumiu a nossa culpa e cumpriu a nossa penalidade com a sua morte na cruz do Calvário. Ele veio ao mundo para que nós creiamos no seu nome e depositemos nele, unicamente nele, a nossa completa confiança de que ele intercedeu por nós diante do Pai. Todos são chamados a olhar e ouvir o que ele disse naquele momento e render as suas vidas. Você que está agora me ouvindo, você tem a oportunidade, se ainda não fez isto, de render a sua vida diante de Jesus Cristo. Nenhum pregador como Cristo moribundo, nenhum sermão com as suas próprias palavras, como as suas últimas palavras, nenhum púlpito como a cruz, nenhuma congregação como aquela que estava ao seu redor deve se esquecer das palavras que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, verso 19, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. E devem confiar naquilo que disse o autor de Hebreus no capítulo 7, verso 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus ainda intercede por nós. Se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, ele intercede por nós. Nos arrependamos dos nossos pecados e tenhamos confiança na obra expiatória de Jesus Cristo que repercute diante do Pai. Ele, com seu sangue derramado naquela cruz, ele intercede por mim e intercede por você. Então não desanime se você tem cometido pecados, se arrependa deles, volte-se para Jesus. Este é o momento de invocar o nome do Senhor, confiando que Ele tem perdão para nos oferecer. E se você ainda não confiou a sua vida a Cristo, este é o momento de invocar o seu nome. Ele te concede gratuitamente a salvação, Ele te concede gratuitamente a vida eterna. Se hoje você ouvir a voz do Espírito pela sua palavra, você há de receber a vida eterna. Confie no Senhor, suplique pelo seu nome, Ele te oferece perdão. Nós não somos mais obrigados a vivermos sob o jugo do pecado. Do pecado, Jesus nos libertou. Estamos livres e agora podemos viver exclusivamente para a glória de Deus. Vamos orar?